Boa noite a todos. Mais uma vez é uma satisfação estar falando da mensagem de Jesus, principalmente aqui, né, entre amigos. Então isso deixa a coisa muito mais fácil. Se eu falar sem microfone, todos atrás ouvem bem? Se não tiver, eu uso o microfone. Ok? Se não estiver ouvindo bem, eu uso o microfone. Não fica bom, né? Então eu vou usar o microfone. Viu? Não é atrás o problema, é na frente. Poderia funcionar. Tá ligado o microfone? Tá. Muito bom, então vamos de novo, né? O tema de hoje é retirado do Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, e nós vamos abordar especificamente essas duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça. Como eu disse, as bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte, estão em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. E Mateus os apresenta na forma de 9 bem-aventuranças, que eu vou tomar a liberdade de ler, só para a gente poder entender um pouco da filosofia da mensagem desse trecho do Evangelho. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da injustiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então as bem-aventuranças, elas nos trazem uma mensagem, cada uma delas apresenta uma condição e um resultado, né? Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então cada uma delas, todas elas têm essa estrutura, uma condição que nós devemos observar, cumprir, e um resultado consequente dessa condição. Todas são familiares ao Velho Testamento. Essas proposições, todas elas estão no Velho Testamento, mas são trazidas na fala de Jesus para uma condição de um novo ensinamento, um posicionamento com foco no amor e na humildade. Todas elas trazem em si a mensagem do amor e a mensagem da humildade. E, logicamente, na forma de ensinamentos de compaixão e de espiritualidade. Então, é uma mensagem renovadora de um propósito já existente no Antigo Testamento. E aí é importante entender o que seria, então, ser bem-aventurado, né? Bem-aventurado no sentido de ser contente, de ser alegre, de ser feliz. Mas o que seria, de fato, essa felicidade proposta por Jesus nesse trecho do Evangelho, né? Seria a felicidade que nós estamos acostumados a pensar sobre ela da vida material, a felicidade externa, aquela que a gente acaba, talvez inconscientemente, perseguindo durante toda a vida, fora de nós mesmos, entendendo que ela esteja disponível nas coisas do mundo e não em nós mesmos? Será que essa seria a felicidade proposta por Jesus? Então, na realidade, a gente lendo, a gente entende que essa felicidade é a felicidade que está em cada um de nós, que não pode depender das coisas materiais, que não pode depender de coisas externas a nós, né? Vemos
e observamos pessoas diuturnamente perseguindo a felicidade em carros, em casas novas, em casas maiores, em viagens, em roupas, em objetos de valor, quando na realidade esquecem de buscá-la dentro de si mesmos, correto? E aí a verdadeira felicidade então é aquela que diz respeito ao que nós somos e não aquilo que detemos. Então essa é a primeira grande mensagem que a gente tem que tirar de todas essas bem-aventuranças. Todas essas formas de felicidade apresentadas por Jesus diz respeito àquilo que somos, aquilo que no nosso íntimo temos e apresentamos ao mundo, tá certo? No Livro dos Espíritos, a questão 170, inclusive aborda essa questão quando Kardec pergunta em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação. E aí o Espírito da Verdade responde: num espírito bem-aventurado, um espírito puro. Então dessa resposta a gente deriva o raciocínio de que a felicidade é uma coisa que plena, absoluta, é uma coisa que todos nós alcançaremos um dia. Na condição de espíritos perfectíveis que todos somos, a gente sabe que em algum momento, atingindo essa perfeição, atingiremos essa felicidade plena. O nosso desafio é como esse caminhar se dá ao longo das sucessivas encarnações por que passamos. Então esse sentimento é um sentimento que nós temos que ter ao longo de toda a nossa existência espiritual, não apenas na existência material. E aí a gente começa então entendendo, né, o que é o discurso de Jesus na fala de Mateus sobre as bem-aventuranças, o que se entende então como sendo um bem-aventurado. A gente começa a detalhar um pouco mais a análise em cima da proposição do Evangelho, que é essa, né, dos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça e bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça. E aí a gente começa uma discussão para entender, e o ponto de partida que me pareceu mais palatável, mais fácil, é entender o seguinte: o que nós entendemos por justiça, né? Ou o que a humanidade entende por justiça? E quando a gente fala de justiça, naturalmente nós vamos falar dos códigos legais que os diversos povos têm ao longo do tempo. E esses códigos, nas suas diversas formas, nas suas diversas proposições, conforme a época, os países, os povos, etc., eles têm na sua essência essas duas questões. Em termos gerais, a justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que merece, e é estar em conformidade com o que é justo, com o que é correto. Naturalmente, a gente vai falar um pouco disso depois, a visão que se tem a respeito desse entendimento muda com o tempo, ou mudou com o tempo, tá certo? Mas em linhas gerais, em qualquer época que se busque, desde o Código de Italião até o direito romano, chegando ao direito atual, todos eles têm esse tipo de proposição, certo? Mas será que seria essa a justiça de que Jesus falava nesses dois versículos do Sermão do Monte? Será que ele estaria dizendo respeito a essa justiça terrena, essa justiça humana, ou algo mais, né? E aí a gente começa a buscar a interpretação da fala de Jesus, que é, na minha visão, sempre fundamental que a gente entenda a fala de Jesus no seu contexto histórico, né, e no seu contexto social, para que a gente possa extrair dela o seu melhor significado, tá certo? Então eu peguei essa posição de Pastorino, que me pareceu interessante como ponto de partida para o que Jesus teria então trazido como abordagem de justiça. Pastorino nos oferece em sua tradução a palavra justeza ao invés de justiça. E ele afirma que o sentido da palavra é o de ajustamento às leis divinas, às leis naturais.
Então, é a fome e sede de ajustamento, ou melhor, de justeza, de ajustar-se, de alinhar-se com as leis divinas. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados os que são perseguidos em nome da justiça, em última instância, ele está falando daqueles que buscam se alinhar às leis divinas, às leis naturais, tá certo? Não obrigatoriamente às leis humanas, às leis terrenas. Essas também, porque inevitavelmente, como humanos que somos, temos que nos enquadrar a essas leis. Mas muito mais importante do que isso é o alinhamento às leis divinas. E aí a gente vai destrinchar isso um pouco mais. E para exemplificar, eu trouxe um exemplo meramente ilustrativo, didático, para a gente refletir. Vamos imaginar uma situação onde um casal com uma conduta correta, relacionamento exemplar, vivencie ao longo do seu período de vida conjunta o seguinte contexto, né? O primeiro filho desse casal nasce paralítico. Na sequência, o segundo filho nasce com problemas mentais. A filha mais nova, no caso a terceira, tem dificuldades motoras, mas em função até da realidade da família, se vê obrigada a colaborar com a criação dos irmãos. E se já não bastasse tudo isso, com o passar do tempo, o pai desencarna, o pai morre. E aí, se a gente pega essa história, né, o entendimento que a gente tem talvez deixe de ser que justiça é essa e passe a ser que injustiça é essa, né? Qual seria a visão dessa mãe sobre a justiça divina ao vivenciar todo esse quadro? Uma mãe exemplar, um casal exemplar, reto, probo, que vive uma vida correta e se vê num contexto desse, pelo menos na minha avaliação, é bastante natural que se questione sobre onde está a justiça divina, né? Como ela pode se dizer presente para uma realidade como essa? E aí, o que a gente acaba entendendo ou percebendo é que quando a maioria de nós fala sobre justiça, na realidade a gente acaba tendo um entendimento um pouco diferente do que Jesus e do que a mensagem do Evangelho propõe. Dado um cenário como esse, naturalmente a gente tende a se ver envolvido em questões como essa, né? Onde estava Deus naquela hora? Ou em outras situações, do castigo de Deus ele não escapará. Deus tarda, mas não falha. E eu não falei que Deus era justo? Então muitas vezes a gente vê uma pessoa fazendo um ato, praticando um ato que a gente entende como sendo indevido, incorreto, injusto, e aí com muita tranquilidade, com muita frequência, infelizmente, proferimos frases como esta, né? Do castigo de Deus ele não escapará. Ou quando a pessoa que praticou algum mal, na nossa visão, a alguém, e depois ele sofre algum tipo de dificuldade na vida, eu não falei que Deus era justo? Então, no fundo, aquilo que a gente, muitas vezes sem perceber, quase que inconscientemente ou naturalmente, trata como sendo justiça, na realidade, a gente está falando mais de punição ou de castigo, né? A gente entende que as dificuldades que uma pessoa passa na vida, ou aquilo que ela sofre de alguma maneira, ou de uma maneira uma punição, ou um castigo. E será que é isso de fato? Será que era essa a mensagem da fome e sede de justiça que Jesus falava no Evangelho? E aí cabe a cada um de nós refletirmos. Aí eu usei esses exemplos porque são frases que em algum momento já saíram da minha boca. E isso, naturalmente, eu acho que tem que nos levar a uma reflexão, né? Às vezes de maneira mais impensada, né? Que depois até você se arrepende de ter pensado ou falado, eventualmente não.
E uma outra questão que eu vejo é o seguinte: a gente vive uma realidade onde a gente é cercado de injustiça o tempo todo, mas encontra muito poucos injustos. Que no fundo, para mim, é uma visão própria, carregado de um egoísmo muito forte. Quantas vezes a gente vivencia situações em que alguém reclama conosco, ou nós mesmos reclamamos de termos ou estarmos sofrendo injustiças, e na realidade você pergunta ao outro e ele não tem o entendimento de que ele foi injusto, ou de que ele tenha sequer praticado um ato indevido com alguém. Então, se a gente fizer uma reflexão íntima, quantos de nós tem o mesmo peso e a mesma medida para se sentir injustiçado e para reconhecer que praticou uma injustiça? Quantos de nós que ouvimos essa mensagem nos vemos na condição de injustiçado e ou na condição de injusto? E eu não tenho dúvida, falando por mim, feita uma crítica real, ora você é o injustiçado, ora você é o injusto. Agora, se ver e se aceitar na posição do injusto requer um autoconhecimento e uma autocrítica muito forte, tá certo? A maioria dos casos, a gente tem facilidade em ver a injustiça e dificuldade de se colocar como injusto. E aí eu trouxe essa tirinha porque ela reflete um pouco disso, né? O texto ficou pequeno, eu vou ler, porque eventualmente quem está mais aí atrás não vai conseguir ler. A mulher fala assim: Paulito, me cansei disso. Aí ele pergunta: disso o quê? Você só pensa em si mesmo. Aí ele responde: calma, vamos conversar e te garanto pensar mais em nós. Pareceu uma atitude de alguém que está disposto de fato a refletir. E aí ela vem e responde: nós, eu quero que você pense mais em mim. Então, que injustiça é essa, né? Que ela está tão reclamosa. No fundo, egoisticamente falando, ela está preocupada consigo mesmo e não com os dois. Poderia ser o inverso, né? Poderia ser ele, Paulito, reclamando. É só para ilustrar que muitas vezes a gente está reclamando do egoísmo do outro, no fundo, muitas vezes movido mais pelo nosso egoísmo do que por qualquer outro sentimento. Certo? E aí, quando a gente fala então de justiça, inevitavelmente a gente tem que discutir o nosso entendimento e a nossa autocrítica sobre a injustiça, porque ela é quem vai nos permitir entender de fato e realinhar as nossas ações com aquilo que Jesus nos traz nesse trecho do Evangelho. De novo, no Livro dos Espíritos, as perguntas 875 e 875A, Kardec pergunta: como se pode definir então a justiça? Ou seja, nós agora já estamos discutindo a justiça aos olhos da doutrina espírita, que complementa aquilo que a gente discutiu sobre o conceito de justiça para nós humanos, tá certo? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Até aí, nenhuma diferença com aquilo que a gente viu em relação à definição de justiça para nós humanos. Agora, de novo, a outra pergunta: o que determina esses direitos? E aí os espíritos respondem: são determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural, ou lei divina. E aí começa a diferença. Então, se a gente quer entender o conceito de justiça e, por consequência, de injustiça no âmbito da doutrina, a gente tem que refletir as questões do ponto de vista da justiça humana e da justiça divina, ou da justiça natural. E aí, então, quais seriam essas diferenças, né? O que a gente precisa entender? Porque a justiça divina, ela tem mecanismos, ela tem ferramentas, ela tem condições que a justiça humana nem de longe tem condição de alcançar, tem condição de propor, correto? Então a gente tem que entender um pouco essa diferença, até para que a gente possa assimilar melhor esse debate. A lei humana, ela é progressiva, aquilo que eu disse no início: com o passar do tempo, os códigos legais humanos vieram evoluindo, né? Diversas coisas que eram entendidas como legais há 5.000 anos atrás, hoje são completamente ilegais, completamente inaceitáveis, tá certo?
A justiça divina, ou a lei divina, ela é imutável. Ela sempre foi e sempre será a mesma. A lei humana é variável, ou seja, cada povo pode ter a sua legislação. Cada nação pode ter a sua legislação, tá certo? A lei divina, ela é geral, ela é a mesma para toda a humanidade, para todos os espíritos, correto? Não só para toda a humanidade, para todos os espíritos. A lei humana, ela objetiva ser justa, ou seja, a proposta do legislador é de que ela seja justa, mas nem sempre eles conseguem atingir esse objetivo. Nós mesmos certamente conhecemos leis que no nosso entendimento não são o melhor exemplo possível de justiça, até porque as leis muitas vezes atendem a interesses do legislador, né? Tudo isso que a gente está vendo o Brasil passar, por exemplo, está amparado por um conjunto de leis que foram feitas por legisladores, em muitos casos, em defesa de interesses próprios. A lei divina é justa, indiscutivelmente justa. A lei humana não é misericordiosa e não pode ser. Uma pessoa que cometeu um crime tem que pagar por esse crime. Dentro de um conceito de legalidade e de manutenção da ordem, isso é um requisito. É necessário que essa pessoa pague por esse crime. Como ela vai pagar, como eu disse ali em cima, vai variar de povo para povo, de nação para nação, de época para época, mas ele tem que pagar por esse crime. Já a justiça divina, ela é misericordiosa. E depois a gente vai discutir isso, é perfeitamente, do âmbito da justiça divina, é perfeitamente possível que seja, ao mesmo tempo, justa e misericordiosa. E aí a gente vai discutir como. A justiça humana é punitiva, né? Ela te prende, em alguns lugares ela executa, ela decepa membros, tá certo? Ela pune de alguma maneira, ela restringe a liberdade de alguma forma, te impõe uma multa, uma compensação pecuniária, financeira, então ela é punitiva. A lei divina é pedagógica, e ela nos ensina. A proposta da lei divina é nos permitir aprender com os próprios erros e, a gente vai ver em seguida, consertar os erros. A lei humana é compensatória, é aquilo que eu falei, você cometeu um crime, você compensa esse crime como? Ficando preso, privando-se da liberdade, pagando uma multa, alguma coisa do gênero. A lei divina, ela é reparatória, ela nos impõe a necessidade de reparar o mal cometido. Agora, como e quando reparar, a gente vai também discutir. E a lei humana, ela não tem atenuantes morais. O fato de uma pessoa, por exemplo, ter cometido um crime ou por ignorância ou por extrema necessidade, não diminui em nada a gravidade desse crime. Quando a gente pensa do ponto de vista da lei divina, por exemplo, o nível de evolução do espírito atenua, pode ser um atenuante para a falta cometida em relação ao que ele vai ter que fazer para reparar. Então a justiça divina tem os seus atenuantes morais, certo? A penalidade, a reparação imposta a um determinado ser, para dois seres distintos eu posso ter reparações distintas conforme o grau de evolução, o grau de merecimento de cada um desses seres. E aí a gente discute um pouco dessa questão da lei divina em relação à justiça e à misericórdia das leis naturais. A lei de causa e efeito, ela nos leva a entender que, na prática, tudo aquilo que fazemos ao longo das nossas existências, em algum momento vai ter que ser trabalhado e tratado por nós mesmos. Então, se nós de alguma maneira prejudicamos o próximo, em algum momento eu vou ter que compensar, que reparar isso que fiz. Então, o conceito do que colhemos, do que plantamos, é isso. Tudo que você fizer com raiva, com mágoa, com ódio, com falta de empatia, com falta de sensibilidade, com falta de sentimento, amanhã, numa outra oportunidade, nós teremos que reparar com amor.
E aí vem aquilo que a gente falou, né, que eu tinha falado antes. A forma da compensação, da reparação, é sempre através de um ato de amor. Muitas vezes, sem que a gente possa até mesmo entender o que está fazendo. Mas, inevitavelmente, você precisa, como a gente viu antes, reparar, e tem que ser reparado a partir de um ato de amor. Então, na medida em que você pratica ou praticou em qualquer de suas existências um ato de injustiça, não se iluda. Hoje ou amanhã, inevitavelmente, esse mal será reparado com um ato de amor. O sentimento que permite essa reparação será sempre baseado no sentimento de amor. E é aquilo que eu falei antes, né? A lei divina é uma lei de responsabilidade, não é uma lei de punição. Na lei humana, se você comete um crime, por mais grave que ele possa ser, você mata alguém, uma pena lhe vai ser imputada. Uma vez cumprida a pena, a sua falta, do ponto de vista da justiça humana, foi vencida. Tá certo? Do ponto de vista da justiça divina, da lei divina, não. Esse mal tem que ser reparado. Ele tem que ser tratado face àquela pessoa a quem você feriu, a quem você causou o mal. E aí a justiça divina e o amor divinos são duas coisas inseparáveis. Por mais que a gente possa tentar, é como você pegar os ingredientes de um bolo. Você pega o ovo, a farinha, o leite, enfim, o fermento, e mistura. Uma vez que você misturou, você não separa mais. Não existe meio de separar, não existe modo de separar, de voltar a cada um dos ingredientes. E a justiça e o amor divinos são da mesma forma inseparáveis, são indissociáveis. E daí vem o entendimento que eu falei lá atrás, que a justiça e a justiça divina permite ao mesmo tempo a misericórdia, diferentemente da justiça humana. E por que a gente fala da questão da justiça e do amor, né? Vou dar um exemplo. Pelo menos para mim, é muito difícil ainda. Vou pegar um exemplo que eu imagino ser, né, do conhecimento de todos. Imagina a gente tentando entender a atitude do soldado que golpeou Jesus já crucificado. Será que nós conseguiríamos ter com essa pessoa o amor que ele merece? Imagina a situação de uma mãe que mata uma filha, ou de uma filha que mata uma mãe, ou um pai, não importa. Será que conseguiríamos ter com essa pessoa, de fato, o sentimento de amor que ela merece? Para mim, pelo menos, isso é muito difícil. E a mensagem de Jesus e o que preconiza a lei divina é que esse amor é incondicional. Não importa para quem, não importa o quanto a gente entenda que aquela pessoa tenha sido injusta ou tenha sido má com o outro. Ele merece todo o nosso amor, como um filho merece, como uma mãe merece. E isso, pelo menos para mim, é muito difícil. Não sei para vocês, mas para mim é muito difícil. Então, esse trecho de Emmanuel me trouxe muito disso, né? A mesma seiva que nutre a flor alimenta o espinho. Na mesma árvore em que se aninham os pássaros, se enrosca a serpente. Porque o amor de Deus abrange a serpente e o pássaro, a flor e o espinho. E é um pouco disso que a gente está falando. O nosso maior desafio certamente é tratar com amor, com justiça, com justeza, nas palavras de Pastorinho, aquelas pessoas que mais nos ferem, que mais nos agridem. Tá certo? E qual é o problema, na minha opinião, né? O problema é que nós, como espíritos imperfeitos, em geral somos
incapazes de conviver com a diferença. É muito fácil para nós sermos amigos de quem é nosso amigo, nos entendermos bem, por exemplo, com quem professa a mesma doutrina que nós. E olha que nesse ponto até o Espiritismo, pelo menos para mim, é uma das doutrinas, das religiões mais flexíveis, né? Mais aberta a conversar, a interagir com outras doutrinas, com outras religiões. Em muitos casos, por exemplo, né, falando de religião, isso é impensável, né? É impensável. Ou esses exemplos que eu dei do soldado que golpeou Jesus já crucificado, né? Então a gente tem muita dificuldade em conviver com a diferença. E às vezes essa diferença são coisas muito mais simples. É o filho dentro de casa que você tem dificuldade de aceitar ou entender o comportamento, é o filho em relação ao pai, é o marido em relação à esposa, é você com um colega, com um amigo de trabalho, tá certo? Conviver com as diferenças nas suas diversas formas, nos seus diversos locos, seus diversos locais, é um dos primeiros atos de justiça que a gente pode e deve praticar. E essa, com certeza, é uma das maiores dificuldades que a gente tem. E aí, quando a gente fala da justiça e da misericórdia divina, eu tinha dito lá atrás naquela tabela que a justiça divina é misericordiosa. A reencarnação, para mim, é uma das maiores demonstrações de que é possível conciliar justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Porque na lei humana, o que você fez aqui, você obrigatoriamente deveria pagar aqui. Na lei divina, não necessariamente. Você pode se ver obrigado a arcar com as consequências das suas ações aqui, como não? Porque isso depende, em última instância, de quê? De nós mesmos. Somos nós que decidimos e que a partir do nosso próprio livre-arbítrio é que damos início à reparação das injustiças cometidas. Se a gente não consegue identificar na encarnação presente as injustiças que cometemos, inevitavelmente teremos nas reencarnações sucessivas a oportunidade de fazer isso. E mais do que a oportunidade, a necessidade, a obrigatoriedade de fazer isso. Porque é condição necessária à nossa evolução, como eu disse lá naquela tabelinha comparativa, reparar o mal praticado. Então, não importa que seja hoje, daqui a 100 anos, 1 milhão de anos, em algum momento, para que a minha evolução continue, eu tenho que arcar com as consequências dos meus atos, reparando aquilo que eu cometi de incorreto e de injusto. Então, a reencarnação é o mecanismo a partir do qual a misericórdia, a pedagogia e a reparabilidade se fazem presentes na justiça natural ou na justiça divina. É a partir da reencarnação que a gente tem a possibilidade de reparar o mal praticado. Na medida em que você se vê de frente com aquela pessoa com quem você não foi correto ou não foi justo e se vê obrigado a conviver com essa pessoa numa outra encarnação para poder literalmente desfazer aquele mal que foi feito. E isso também está no Livro dos Espíritos, né? Na questão 171, é pela reencarnação que faz-se a igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. Então é aquilo que eu falei, o tempo que vai levar não importa, até porque o conceito de tempo é um conceito nosso, humano. O nosso tempo para a espiritualidade não faz a menor diferença. Então, se você vai levar uma encarnação ou 1000 encarnações para reparar o mal praticado, isso vai depender exclusivamente de você, das suas decisões, das suas escolhas, das suas ações. Mas inevitável é
A sua evolução só se dá por completa na medida em que tenha sido reparada a injustiça praticada. É assim que a lei se mostra a mesma para todos e a justiça de Deus a todos abrange. Correto? Então a reencarnação é um daqueles mecanismos que eu falei que a justiça divina tem, que a justiça material ou humana naturalmente não consegue utilizar-se, né? E aí eu volto naquele caso da mãe que tinha um filho com deficiência mental, um outro com paralisia, uma filha com dificuldades e o marido desencarnou, né? Esse caso é retratado num livro espírita, me escapou o nome agora, Missionários da Luz, está ali, Missionários da Luz, em que uma mãe zelosa que era para com o cuidado que queria, que entendia ser correto para com os filhos, desautorizava o pai em todas as decisões que ele tomava e que no entendimento dela não eram corretas, não eram justas no entendimento dela para com os filhos. E aí ela relata exatamente isso, que ela voltaria numa encarnação seguinte, consciente de que essa postura extremamente terna, né, de muita ternura, de muito cuidado com os filhos, desencaminhou cada um desses 3 filhos e os fez se perder no caminho das drogas, da rebeldia e de posturas de vida inadequada, e ela tinha plena visão no plano espiritual que precisava reencarnar para reparar esse mal. E aí ela recebe de volta os 3 filhos com o marido, e aí o quadro é aquele que a gente viu naquele slide do início. Só que com um detalhe, né? Então, só para lembrar, e aí se você conecta essas coisas, aquilo que a gente perguntou, que injustiça é essa, eventualmente a gente começa a entender que isso pode sim, e certamente faz parte da justiça divina, daquela obrigação que temos de reparar. Correto? Naturalmente eu não estou dizendo aqui que tudo aquilo que a gente sofre na vida, obrigatoriamente eu estou pagando alguma coisa que eu fiz no passado. Eu posso estar sofrendo porque tomei uma decisão errada, eu posso estar tendo que reparar agora uma coisa errada que cometi ontem, correto? Então, não obrigatoriamente isso se dá sempre dessa maneira, mas isso é um exemplo que ilustra exatamente o que a gente está falando. Quando a gente escuta aquele primeiro relato, o entendimento é da mais completa injustiça. E aí, se você entende que tudo isso foi uma solicitação do próprio espírito para que ela, a mãe no caso, pudesse ter a chance de reparar o mal cometido aos filhos, isso passa a fazer mais sentido, correto? O que não quer dizer que seja fácil, né? Tratar da justiça divina, na maioria das vezes, é mais difícil do que tratar da justiça humana, correto? E aí, essa frase para mim foi bastante interessante, não existem injustiças nem coincidência, tudo é providência. E nesse caso específico, é exatamente isso que a gente viu, né? Todo aquele cenário que essa mãe viveu naquela encarnação, onde tinha os filhos com dificuldade, etc., no fundo, era parte da providência, fruto da condição, da necessidade que esse espírito tem de reparar o mal cometido. Só que no caso da justiça divina, no seu aspecto de misericórdia e de pedagogia, ela nos dá o benefício do esquecimento. Quando a gente hoje está aqui encarnado, resgatando alguma coisa que fizemos no passado, a gente não tem a memória disso que fizemos no passado. Imagina a dificuldade daquela mãe ao vivenciar aquele quadro, porque ela no seu plano espiritual pode ter feito a opção por aquele cenário para que ela tivesse a chance de reparar. Mas uma vez encarnada, ela não se lembrava de mais nada daquilo. E aí, como é que nós tratamos
essa condição de não tendo memória, lidar com as provas e expiações que nos são dadas nessa encarnação. É exatamente isso que nos diferencia e nos propicia a maior velocidade na nossa evolução. Com quanto mais resignação, com quanto mais entendimento nós lidamos com esse cenário presente dessa encarnação, melhores são as oportunidades, as possibilidades que temos de evolução. Agora, se a gente não se lembra, a nossa dificuldade em resgatar é muito maior. Nesse mesmo livro tem um outro exemplo em que uma pessoa, um homem, mata o seu sócio. Primeiro toma-lhe a esposa, mata o sócio para ficar com os bens da empresa. Na encarnação seguinte, esse sócio é seu filho. Aí, imagina a situação de você educando um filho, tendo a memória de que numa encarnação passada você o matou. Como é que você conseguiria lidar com essa realidade, tendo a obrigação de educar? E a gente sabe que educar não é nada fácil. Muitas vezes você tem que impor limites, regras, tem que ensinar o sim e o não. E aí, se você tem essa memória, com que dignidade você poderia resgatar esse mal cometido, sabendo que você praticou tamanha injustiça com essa pessoa numa encarnação anterior? Então, a condição de não nos lembrarmos daquilo que fizemos em encarnações passadas nos dá base, nos dá dignidade para conseguirmos resgatar. Agora, óbvio, não é isso. Como a gente vai lidar com esse cenário presente, depende de nós, uma vez até porque não lembramos. Podemos encarar isso de maneira completamente rebelde, sem aceitar o quadro que temos, por não entender, sem saber lidar com o mesmo. Então, entender as razões daquilo que você está vivendo hoje não vai diminuir o seu sofrimento, muito pelo contrário, talvez poderia aumentá-lo, correto? E isso daí deriva aquilo que eu falei da misericórdia e da pedagogia da justiça divina. Ele nos permite reparar sem nos impor a penalidade da memória, que muitas vezes seria um fardo pesado demais para muitos de nós. E aí, quando a gente pensa então em justiça, já caminhando para o fim, a gente tem que entender, na minha opinião, 3 coisas que, de certa forma, resumem tudo isso que a gente falou. A primeira questão é essa: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Certamente, se assim fizermos, estaremos caminhando em direção à justiça. Porque, inevitavelmente, uma das primeiras coisas que o ser humano injusto perde é a capacidade de empatia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, se queremos ser justos, não façamos aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Em segundo lugar, lembre-se que o guia mais seguro que nós temos é a nossa própria consciência. No nosso íntimo, sem termos que nos expor a ninguém, sem termos que nos abrirmos a nenhuma situação melindrosa, a nossa consciência sempre nos aponta o caminho correto. Agora, a sua autocrítica é determinante para que de fato você tenha real consciência daquilo que está em discussão, em julgamento. E por último, para mim talvez o mais importante de tudo que nós falamos, devemos nos preocupar menos por que motivo, mas nos preocuparmos mais com qual objetivo. Porque quando a gente se preocupa por que motivo, a resposta que a gente encontra vai no máximo nos fazer repetir a pergunta, porque a memória não vai nos trazer. Então você entra num ciclo que muitas vezes não tem resposta e só vai aumentar o seu sofrimento, uma vez que você começa a se sentir ainda mais injustiçado sem te permitir entender de fato e assimilar daquilo que você está vivendo o que você tem de mais importante, que é o aprendizado. Então o que nos interessa é saber com qual objetivo.
Por que será que eu estou passando por essa provação ou por essa expiação? O que será que eu fiz ou como eu devo agir perante esse quadro para que eu saia dessa situação melhor do que eu era ontem? E esse ontem pode ser ontem mesmo, pode ser uma hora atrás, como pode ser N encarnações atrás, né? Então esses 3 pontos, pelo menos para mim, nos direcionam, né? Não faça ao outro o que você não quer que ele faça. O seu melhor guia é a sua própria consciência. E preocupe-se mais sobre com qual objetivo aquela experiência ou aquela situação lhe foi dada, lhe foi proposta, ou até lhe foi imposta, dependendo do caso. Bom, e aí um trecho de Emmanuel, interpretando esse versículo, ele diz que o grande desafio do discípulo de Jesus é ter todas as oportunidades de fazer o mal e abdicar de fazê-lo. Inevitavelmente, em inúmeras situações de nosso dia a dia, de nossa vida, de nosso cotidiano, nós somos levados, induzidos, tentados a praticar o mal. Seja um mal consciente ou um mal inconsciente, aquela pequena vingança, né? Aquele pequeno ato de retrucar alguma coisa que você sofreu e que acha que não está correto. Então, o nosso grande desafio é, mesmo tendo todas as oportunidades, e às vezes as oportunidades vêm no pensamento, estão na mão para você agir, aí você tem o poder de dizer, não vou fazer. Faço? Naturalmente que não, mas esse é o nosso desafio. Esse, de fato, é o grande desafio do discípulo de Jesus, na ótica dessas palavras que nós lemos no início do sermão. E aí é nesse momento que a gente compreende a diferença entre ser o justo e o justiceiro. Aquilo que eu falei lá no início, na maioria das vezes, nós nos colocamos na posição do justiceiro. Olho por olho, dente por dente, coisas do gênero, né? E a nossa posição tem que ser muito mais a do justo. Aquele que entende, perdoa, busca a reparação, a autocrítica e a reparação dos atos de injustiça que cometeu, reconhecer esses atos e reparar esses atos, né? Sair daquela condição do que vive inúmeras injustiças e se vê nas vezes em que agiu na condição do injusto, que na maioria das vezes a gente não se vê. E aí, para finalizar, essa frase de Demócrito, um filósofo, né? Se você sofreu alguma injustiça, console-se. A verdadeira infelicidade é cometê-la. Ok? Obrigado a todos.